FM. São 8h39. Bom dia, meus queridos ouvintes de todos os dias e de todas as horas, né? Vocês que curtem a Nova Tropical FM, é ouvinte de todas as horas. Olha, como a gente está no nosso estudo sobre o profeta Jonas, ontem nós damos mais um passo, né, neste estudo. E hoje a gente vai dar outro passo, se Deus quiser. Nós estamos aqui juntinhos para a gente aprender juntinhos, ok? Então, ontem nós paramos nesta pergunta, vocês lembram? O que Jonas aprendeu sobre salvação e de que lição valiosa é bom nos lembrar? Ali no lugar mais improvável, nas entranhas do peixe, Jonas aprendeu que Jeová pode salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora. Até mesmo ali, Jeová encontrou e salvou seu servo atribulado. Jonas, então, estava atribulado. O que aconteceu com Jonas foi uma coisa extraordinária, né? Jeová podia manter um homem são e salvo durante 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Hoje é bom nos lembrar que Jeová é o Deus em cuja mão está o nosso fôlego. Nós que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que o nosso fôlego de vida está nas mãos de Deus e que a qualquer momento Ele pode retirar Ele pode nos chamar de volta pegando aí o nosso fôlego de vida. É assim, é um estalar de dedo, não é verdade? Devemos a Ele toda a nossa respiração, a nossa própria existência. Somos gratos por isso? Não devemos, então, obedecer a Deus? Olha, são perguntas porque são um estudo que eu elaborei para vocês aqui, para nós. E muitas das vezes, nós não somos gratos a Deus por isso, não. Pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, e não obedecemos a Deus da forma que nós precisávamos obedecermos. Quem concorda comigo? Pode pronunciar aí na live, se você concorda ou não concorda, pode pronunciar aí. A gente está aqui todos os dias meditando sobre o profeta Jonas, as decisões que ele tomou quando Deus deu ordem para ele a ir para Nínive. E ele foi para outro lugar, né? Fugindo para bem longe, para Tarsis. Então, nós não somos gratos a Deus por isso. Muitas e quantas pessoas vivem como se não fosse morrer nunca, vive passando por cima dos outros para conseguir algo na vida, vive trapaceando para conseguir algo na vida. Será que realmente uma pessoa dessa pensa? Isso não é julgamento não, tá, gente? Estou falando de pessoa como eu, como você. Será que realmente uma pessoa que vive passando por cima do outro para conseguir as coisas aqui nessa terra, vive perseguindo o outro, humilhando o outro, maltratando o outro, deixando de fazer o bem, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, ele também está pecando? Será que este ser humano, ele pensa que um dia Deus vai buscar o fôlego de vida dele, vai chamá-lo, ele vai deixar este mundo, e será que ele pensa que ele terá que prestar conta para Deus? Será que o ser humano caminha dia após dia com este pensamento de que eu tenho que ser uma boa pessoa, porque eu não sei o dia de amanhã, a qualquer momento Deus pode me buscar, eu tenho que preparar, eu tenho que consertar a minha casa.
A minha casa que eu falo, gente, não é a de 4 paredes, a de concreto, não. A de cimento, de tijolos, não. A casa que eu falo é o meu corpo, a minha vida, a nossa vida. Certo? Então, quando aqui faz a pergunta no estudo, que nós devemos toda a nossa respiração para Deus, faz essa afirmação e logo em seguida faz a pergunta. E a nossa própria existência. Somos gratos por isso? Não devemos então obedecer a Deus? Não devemos então obedecer a Jeová? Olha, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Às vezes, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, começa a pequenos versículos que a gente começa a meditar, às vezes a gente nem precisa de adentrar tanto na palavra de Deus, mas pequenos versículos que a gente lê sobre a vida dos profetas, a gente vai ver tudo que eles passaram e o quanto eles foram gratos a Deus. O quanto eles foram gratos a Deus, o quanto eles sofreram para poder se achegar na missão que Deus tinha para eles. Quantos profetas de Deus morreram no meio do caminho, fazendo a missão de Deus. E hoje eu olho para a humanidade de hoje, eu olho para a humanidade de hoje e vejo que nós somos um povo fraco, nós somos uns homens de pequena fé, apesar que a palavra de Deus fala que nós podemos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós não precisamos ter muita fé. A nossa fé tem que ser pequenininha, né? Tamanho de um grão de mostarda. Mas até mediante esse grão de mostarda, a nossa fé está sendo pouca, se comparando aos profetas de antigamente. E Deus é tão compassivo, Deus é tão compreensivo com a nação, conosco, que Ele não está nos dando missões quase impossíveis, porque Ele sabe qual a geração que está aqui. Ele sabe qual é o povo que está aqui e como que nós estamos diante de Deus. Ele sabe como nós estamos. Ele sabe que se Ele der uma missão hoje para Eliane ir para Nínive, ela não vai de jeito nenhum. Não é? Ele sabe que se Ele chamar você, aí que está aí do outro lado, para poder fazer uma missão para Ele quase que impossível, você não vai de jeito nenhum. Certo? Mas, como eu disse ontem, quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, quando Deus tem o chamado, Ele designou alguém para fazer alguma coisa, não adianta fugir, não adianta escapar. Olha, eu sei que muitas pessoas que ouvem a rádio e até acompanham pelo Facebook, pelo site, deve perguntar. A Eliane faz essas mensagens acerca da minha vida pessoal, ao qual a gente não dá satisfação para ninguém, né? Mas eu senti o desejo de falar hoje para vocês. Olha, igreja não é aquele templo que você vai lá, que tem 4 paredes de tijolos. Igreja somos nós. Nós devemos preocupar com a igreja que nós temos sido aqui na terra. Não preocupe em ficar enchendo a igreja todo dia e deixar as suas ações de lado, a sua vida de lado. O bem que você possa fazer para alguém que você não está fazendo, ouvir uma pessoa, ser uma pessoa social, ser uma pessoa que participa das coisas que acontecem na sua cidade. Você não pode ser só um sobrevivente. Anda por aí, você tem que fazer com que a sua passagem aqui na terra seja marcada. Que quando você partir,
a Eliane foi assim. Ah, o fulano de tal foi assim. A vida de fulano de tal foi assim. Nós devemos deixar exemplos, e são bons exemplos que nós devemos deixar. Mas eu quero aqui só falar, como eu falei, da minha vida pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha, eu sou uma pessoa escolhida de Deus desde o ventre da minha mãe. Vou contar para vocês hoje. Hoje eu senti o desejo de falar para vocês sobre a minha vida pessoal, só um pouquinho. Eu sou escolhida de Deus desde o ventre da minha mãe, para me fazer exatamente isso que eu estou fazendo hoje, pregar a palavra de Deus. Quando a minha mãe estava grávida, eu sou a 13ª filha da minha mãe. A minha mãe ainda está viva, ela pode contar para vocês. E eu tenho 12 irmãos vivos, graças a Deus. Todos eles podem contar para vocês isto que eu vou falar para vocês agora. Quando a minha mãe estava grávida, era uma gravidez de risco. Naquela época, as nossas mães ganhavam os filhos em casa, com parteiras. Mas com a Eliane foi diferente. Com a Eliane foi totalmente diferente, porque a minha mãe não tinha condições alguma de ganhar a Eliane em casa. E o médico que começou a acompanhar a mãe da Eliane no pré-natal, falou para o pai que as duas não se salvariam. Salvaria somente uma. E ali a família ficou naquela que, é claro, que optaram pela mãe. Eu também optaria pela minha mãe. E no dia do meu nascimento, foi chamado sim. Foi chamado meu pai, chamou meus irmãos mais velhos, e o médico colocou eles a par da situação. Ali não tinha condições de salvar as duas vidas. Uma iria morrer. E que era para eles escolher quem que eles queriam que o médico salvasse. E ali o meu pai foi bem assim, despachado, que meu pai sempre foi uma pessoa bem despachada, ele não parava por qualquer coisinha, né? Apesar de que era uma decisão difícil, se fosse eu, seria uma decisão difícil, eu não sei o que passou na cabeça dele na hora. Mas quando o médico perguntou para ele, seu Sebastião, quem o senhor quer que a gente salve? A sua esposa ou a sua filha? Ou seu filho, porque naquela época não sabiam, né? As mulheres não faziam aí as ultrassons para saber o sexo da criança. O meu pai respondeu com a seca e dura resposta para o médico. Eu quero que você salve a minha esposa, porque filho eu já tenho demais. E o médico salvou minha mãe. O médico salvou minha mãe. Mas Deus me salvou. Deus me deu a vida. E hoje eu estou aqui. Posso não fazer muita coisa, mas eu não esqueço um dia que eu estava dentro de uma igreja louvando, quando passaram duas mulheres na porta, vindo do trabalho, voltaram e sentaram no último banco da igreja. E ali esperou aquele culto acabar. O culto acabou, elas se chegaram a mim e falaram, eu tenho algo para te dizer, você acredita? Falei, sim, com certeza eu acredito. Elas me disseram, de longe nós ouvimos a sua voz. E a gente via meditando no louvor que você estava louvando, mas a sua voz incomodava. Nós estamos com roupa de trabalho, nós estávamos indo embora, mas nós fomos incomodadas e tivemos que voltar, porque nós temos algo da parte de Deus para falar para você. Aí vocês vão entender
onde é que eu quero chegar. Aquelas mulheres falaram o seguinte: Deus manda te dizer que você será muito usada aqui na terra, que você pode ficar tranquila, que onde você não puder ir, Ele vai enviar a tua voz. Olha, é muito forte. É muito forte porque, na época, eu não trabalhava em rádio. Na época eu fiquei, como? Como será isso? Como minha voz vai chegar onde eu não puder ir? Eu não entendia, eu não compreendia. E hoje, quando eu me pego aqui, falando para vocês, para você que está em casa, para você que está acompanhando pela internet, eu vejo que a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Então é assim, meus amados. Quando Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, mesmo que o médico fale que você não tem condições de sobreviver, mesmo que o médico não salve a sua vida, salva a da sua mãe, mas Deus vai lá e te salva. E Deus tem tido um carinho tão imenso comigo nessa minha vida, que eu não sei explicar. Eu só sei dizer para vocês que eu realmente sou a menina dos olhos de Deus. E eu falo claramente com cada um que está escutando nesta manhã. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, se você é um escolhido de Deus na sua vida, não desanime com a sua luta. Permaneça firme. Porque assim como eu sou a menina dos olhos de Deus, você também é. Deus não deixa nenhum servo dele desamparado. Nunca deixou e não é hoje que ele vai deixar. Nós já estamos finalizando. Olha, eu não podia deixar de falar para vocês sobre essa trajetória da minha vida. Que eu fui um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre nas mãos de Deus. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. E o propósito que Deus tem na minha vida é para mim cumprir. A ordem que Deus deu para Jonas era para Jonas cumprir. E tem uma outra passagem sobre este momento de reflexão que eu faço aqui na Nova Tropical FM. Tinha uma mulher que de repente ela poderá até estar ouvindo a programação, eu não sei, eu não tenho notícias mais dela. Uma determinada época, o momento de reflexão era às 3h da tarde. E eu comecei a fazer o momento de reflexão, fiz o momento de reflexão terminou e o telefone da rádio tocou com uma pessoa aos prantos, chorando. E eu fui atender. E essa pessoa falou: hoje, esta mensagem serviu para mim. Eu ia fazer uma desgraça da minha vida. Esta pessoa tinha levantado, arrumado a sua casa e quando foi 3h da tarde, ela já estava cansada e sentou-se no degrau que descia da sala para a cozinha para descansar. Quando o momento de reflexão começou. E ela falou: hoje eu vou ouvir essa mulher falar. Eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou falando para vocês entenderem que quando Deus tem um chamado na vida do homem, Ele cumpre. E eu tomei posse que quando Deus falou que onde eu não podia ir, Ele mandaria a minha voz ir para fazer aquilo que Ele tinha para mim fazer aqui na terra. Isto é para a glória de Deus e é para vocês entenderem um pouquinho. E essa mulher sentou ali e ouviu um momento de reflexão. Foi por isso que ela começou a chorar, porque naquele dia, Satanás ia ceifar a vida dela. Ela já tinha preparado, deixado uma carta escrita, tinha limpado a casa, ela ia suicidar, já tinha preparado o veneno de rato para ela tomar. Logo após, quando ela terminasse de
arrumar a casa. Olha, gente, não é brincadeira. Chamado de Deus na vida do homem não é brincadeira. Nós não devemos brincar com Deus. Nós devemos fazer o que Deus nos ordena. Nós devemos obedecer a Deus. Nós não devemos brincar de Deus. Deus não é brinquedo. Eu quero falar para vocês que já está finalizando a programação, o meu apoio cultural já até entrou aqui. E eu vou deixar somente para vocês aqui a pergunta de amanhã. Como a gratidão de Jonas foi logo testada? O que podemos aprender de Jonas no que se refere aos nossos erros? Então, esse estudo sobre Jonas, ele está sendo voltado para a nossa vida pessoal. Ele está sendo voltado para as nossas ações, as nossas ações do dia a dia, o que nós podemos fazer com os exemplos de Jonas. Por isso que hoje eu resolvi contar para vocês. É uma passagem da minha vida muito importante e que eu me emociono quando eu falo. Porque não é muito bom você saber que você, no ato do seu nascimento, seu pai vira e fala que não, eu quero a minha esposa porque filho eu tenho demais. Dá uma impressão que não queriam, né? Não queria a gente, mas por outro lado, eu entendo que se eu já existisse, eu também optaria pela minha mãe. Então, sem culpa, sem nada, é apenas um sentimento meu. E eu quero agradecer grandemente a todos vocês que estão acompanhando aqui pela internet, a todos vocês que estão acompanhando de casa. Obrigada mesmo pelo carinho da audiência. Prometo estarmos de volta amanhã a partir das 8h30 da manhã com o estudo de Jonas. Tá bom? A gente vai dar continuidade. Joelma Alves, um abraço para você. Obrigada pelo carinho. Irene de Souza está nos acompanhando. Marcos de Paula, ele está mandando um grande abraço a todos os seus amigos. Obrigada, Marcos. Está dando bom dia a todos de São Sebastião do Anta. Sebastião Ferreira, Edenilson Martins, Geniel Santos, Verônica Oliveira, Romilson Mendes Machado, Ivonilton Silva, Maxwell Barbosa, Eduardo Freitas, Eva Ribeiro, Edivando André, Maria Rodrigues e Sebastião Silva. Gente, muito obrigada pelo carinho da audiência. Amanhã a gente vai estar juntinhos novamente. Ficam todos com Deus e até lá. Tchau, tchau.